Hoje eu gostaria de ter bastante tempo para poder falar do Dia do Combate à Corrupção, que foi ontem, e o dia, hoje, dos direitos humanos. Ontem foi o Dia Internacional contra a Corrupção, ou de combate contra a corrupção. No sábado, no jornal O Estadão, o Estado de São Paulo, o advogado Modesto Carvalhosa faz uma análise muito interessante sobre a questão da corrupção. Mais do que nunca, a corrupção parece que se transformou num único problema de um país ou de vários países. E a corrupção que é visível à sociedade é aquela criminalizada, como essa exposta principalmente pela Operação Lava Jato. Mas o Carvalhosa faz, no artigo dele, no Estado de São Paulo de sábado, uma análise sobre a corrupção legalizada, constitucionalizada e judicializada. E ele faz um apanhado sobre como a própria Constituição, ela abriga a questão de uma corrupção invisível. Porque, como ele diz no texto, é necessário recordar que a corrupção é universalmente definida como a apropriação privada de recursos públicos. Não interessa de que forma é corrupção. Então ele menciona, por exemplo, que o artigo 37, inciso 9 da Constituição, declara que nenhum funcionário público pode ter um salário superior ao Supremo, aos ministros do Supremo. Para logo em seguida, o mesmo artigo dizer que pode, desde que seja através de verba indenizatória. Então ocorre no país, por exemplo, um desembargador, um ministro, um procurador ter um salário de 30 mil, mas com os penduricalhos ter um salário final de 120, 130 e 140 mil, sem que incida sobre esses penduricalhos imposto de renda. Isso é apropriação privada de recursos públicos também. Então ele explana muito bem sobre essa situação e de como isso vai se avolumando no caso do judiciário e alguns altos funcionários, e aí notadamente os magistrados que têm 3, 4 meses de férias por ano e podem vender essas férias para o Estado. Sendo que a Constituição proíbe que na iniciativa privada um empregado venda as suas férias para o patrão. E ele vai mais a fundo, falando sobre os refis e incentivos fiscais. E esta é uma questão que, quando se fala em corrupção no Brasil, precisaria ser revista. A quantidade de refis que se faz, tanto em nível federal quanto nos estados, é imensa. E o refis nada mais é do que uma apropriação de recursos públicos pelo setor privado. Porque parte do empresariado já sabe que se deixar de pagar um determinado imposto, vai ter uma hora que o Estado vai fazer um refis, vai parcelar, não vai cobrar juro e ainda vai ter 10, 15, 20, 30 anos para pagar. Como foi feito recentemente no Congresso Nacional. E aí o relator do último refis feito, ou dos últimos refis feitos no Congresso Nacional, foi o neto do Newton Cardoso, ex-governador de Minas Gerais, cujas empresas estavam entre as maiores devedoras e as maiores beneficiadas com refis. Então, quando partimos para a questão do incentivo fiscal, hoje calcula que a quantidade de incentivo fiscal dado pelo governo federal à empresa, sem mais nem porquê, sem que tenha nenhum benefício para a sociedade, chega a 7% do PIB. Os incentivos fiscais dados aqui no estado do Espírito Santo, sem que ninguém saiba exatamente pelo quê, podem chegar a cerca de 5 bilhões por ano. E tudo isso deveria ser considerado corrupção. Então não basta que nós lutemos contra a corrupção criminalizada, aquela do roubo, aquela do desvio descarado, aquela do superfaturamento, mas temos que lutar contra a corrupção legalizada, constitucionalizada, judicializada.
Nós precisamos lutar contra isso, porque é aí que está indo mais dinheiro público do que aquele que é roubado descaradamente. Lembrando que corrupção deve ser considerada qualquer apropriação inadequada do dinheiro público. Não interessa se legalizada ou se roubada descaradamente. Nós ainda, se hoje der tempo, deputado Enivaldo, eu não sei se vai haver a segunda fase depois, para falar sobre a questão dos movimentos sociais, dos direitos humanos. Hoje se comemora, posso continuar, deputado Enivaldo, só para concluir essa questão? Hoje se comemora a questão do Dia dos Movimentos pelos Direitos Humanos. Os direitos humanos foram criminalizados no Brasil e até em outros países. Hoje no Brasil, eu não sei o que acontece, eu tenho tentado ler tanto clássicos da esquerda, da direita, do centro, para tentar entender um pouco o que ocorre no Brasil nesse momento em que nós vivemos. E é difícil compreender. Mas movimentos sociais e movimentos da luta pelos direitos humanos estão sendo criminalizados como sendo apenas movimentos que lutam para defender bandidos. Isso é de uma ignorância imensa. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que de certa forma esteve ligada também à Declaração dos Direitos depois da Revolução Francesa, da própria Constituição dos Estados Unidos, ela é um marco. E é uma ignorância imensa as pessoas falarem mal de movimentos pelos direitos humanos, porque boa parte das conquistas que nós temos hoje, elas são advindas de movimentos pelos direitos humanos. O direito da criança, o direito do idoso, o direito da mulher, o direito trabalhista, nada disso aconteceu por um acaso. Isso foi fruto de muita luta por direitos humanos. Então é curioso sintetizar direitos humanos ou movimento de direitos humanos como direito que defende bandido. Ainda assim, deputada Eliana, ainda assim, quando a gente entra nessa seara da questão de como são tratados os prisioneiros no Brasil, essas questões precisam ser revistas sim. Como são tratados esses menores que estão nessas instituições socioeducativas, de que de atuação socioeducativa não tem absolutamente nada. Então hoje é um dia para a gente refletir sobre a importância dos movimentos por direitos humanos sim. Olha, nós vivemos um momento extremamente delicado e perigoso. Tudo que nós construímos, tudo que a humanidade construiu ao longo da sua história, foi a duras penas. E nós estamos na iminência de destruir uma série de coisas. Hoje se fala-se mal da democracia, fala-se mal da república, fala-se mal da federação, fala-se mal dos poderes, sem entender a importância de tudo isso. Tudo isso funciona mal, precisamos melhorar o funcionamento e não lutar contra essas coisas. E aquilo que nós conquistamos hoje de direitos, como por exemplo, o direito trabalhista, o direito de trabalhar 8 horas, o direito de descanso, o direito de lazer, o direito de férias, o direito ao salário mínimo, o direito que uma criança tem de ir para a escola, o direito que um idoso tem, o direito que uma mulher tem, o direito dos animais, tudo isso foi fruto de movimentos pelos direitos humanos. Então é de uma ignorância imensa as pessoas sintetizarem movimentos de direitos humanos como movimentos que defendem bandido. Isso é de uma ignorância muito grande. E toda vez, deputada Eliana, que eu sou contra o direito do outro, e quando eu começo a lutar contra o direito do outro, e que isso funcione, um dia você pode estar certo. Alguém vai lutar contra um direito que você acha que é seu também. Porque uma verdadeira democracia, uma democracia de fato, ela respeita os direitos. Semana passada, sexta-feira, o Globo Repórter apresentou uma reportagem fantástica sobre a Finlândia. E como é um país onde as coisas funcionam dentro da decência. Nas escolas, praticamente, se eliminaram as provas e o país está entre os primeiros em educação do mundo. E uma das avaliações que os alunos precisam passar e que eles têm que mostrar habilidade nisso é o respeito à pluralidade, o respeito ao outro, o convívio com a comunidade. Isso é uma das formas de avaliar o desempenho dos alunos nas escolas daquele brilhante país.
Então fica aqui o meu registro, para que hoje façamos uma análise da importância de tudo aquilo que temos. Se hoje funciona mal, mas que tudo que nós temos hoje, em termos de direitos, aquilo que você não reconhece como luta, mas foi uma luta histórica. Isso faz parte da evolução da civilização. E muita gente morreu e muita gente lutou para que as pessoas tivessem o mínimo direito de educação, de saúde, de ser respeitado como pessoa, de respeitar o idoso, de respeitar a criança, de respeitar a mulher. Então, por favor, pessoas, vocês que me ouvem em casa, enalteçam os movimentos pelos direitos humanos, apoiem esses direitos, apoiem isso, porque é isso que nos leva à civilidade, é isso que nos leva a uma convivência fraterna, é isso que pode nos levar a um mundo de paz. Muito obrigado, presidente.